my friend, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o seu visto de estudante. Então, como e quando tirar o seu visto de estudante. Especificamente, vamos ver como funciona o visto de estudante, taxas e agendamento, quando que você deve fazer o visto, se é no início ou no final do processo. Se você não me conhece, meu nome é Laís Pazini, eu embarquei em 2013 para Missouri Valley College pelo futebol, uma bolsa de 90% pelo futebol. Eu morei durante 8 anos nos Estados Unidos. Em 2020, eu terminei o meu mestrado com uma bolsa de 100% e retornei ao Brasil para construir o que hoje vocês conhecem como EE6M, Embarque Esportivo 6M. Nós já ajudamos mais de 46 atletas a embarcar dos mais diferentes esportes e a gente já soma também mais de 3 milhões de reais em bolsas esportivas, beleza? Então, o visto de estudante é o seu documento de entrada no país, né? O seu documento de entrada nos Estados Unidos. Sem o visto de estudante, você não consegue entrar na terrinha do tio Sam. O visto de estudante, ele é da categoria F1. Então, por exemplo, o visto de turista, ele é da categoria B1, B2, e o de estudante é da categoria F1. Existem mais de 100 categorias para você ter noção da quantidade de vistos que você pode tentar ir para os Estados Unidos, tá? O visto F1, ele é válido por 4 anos, podendo ser renovado. Então, por exemplo, na faculdade eu demorei 5 anos para me formar, e aí no meu 4º ano eu voltei para o Brasil e eu precisei renovar o meu visto de estudante porque ele estava vencido. Se eu tivesse ficado nos Estados Unidos, eu não precisaria ter renovado. Por quê? Porque o visto, ele é um documento de entrada no país. Então, se você já está no país e você está estudando, né, o seu status como estudante está legal, não importa se o seu visto venceu ou não, você está no país. Se você sair do país, você só pode retornar aos Estados Unidos com um visto válido, tá? Então, o seu visto, ele pode sim ser renovado. Todo estudante internacional nos Estados Unidos precisa do visto F1, ponto, tá? Então, se você vai para os Estados Unidos para estudar, você precisa do visto desta categoria. E o visto, ele é literalmente a última etapa do processo de embarque. Depois que você já viu a sua bolsa, já fez a sua matrícula, já foi aceito na faculdade, aí sim chegou a hora de você fazer o seu visto de estudante, certo? Para tirar o seu visto, você precisa de 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Você precisa do seu I-20. O que é o I-20? I-20 é o documento que todo estudante internacional tem da faculdade para provar que está estudando nos Estados Unidos. Então, o seu I-20 ele vai ser, depois do visto, o documento mais importante que você vai ter. E quando você termina a sua matrícula na faculdade e você é aceito na faculdade, a faculdade vai emitir o seu I-20, tá? Então, você precisa do seu I-20, você precisa pagar as taxas e fazer o agendamento da entrevista, e você precisa ir na entrevista e passar na entrevista. Como que funcionam as taxas e agendamentos, então? Então, como eu falei, depois de você ser aceito na faculdade, fez sua matrícula, a faculdade revisou tudo, te aceitou como aluno, eles vão emitir o seu I-20. Como eu falei, o seu I-20 e o seu visto são os 2 documentos necessários para você entrar nos Estados Unidos. Sem um desses documentos, você não entra no país. Ao receber o seu I-20 da faculdade, você vai preencher o seu DS-160, que é o formulário de aplicação para um visto. Então, é um formulário bem extenso, vão pedir várias informações suas para onde você está indo, e aí você coloca as informações da sua faculdade, tá? Depois de preencher o seu DS-160, você vai criar uma conta no site do consulado americano e fazer o pagamento da sua taxa de agendamento, né, que é de $185. Ao fazer esse pagamento, vai abrir um calendário para você escolher o dia e a hora que você quer fazer a sua entrevista, tá? Como estudante, você tem que também fazer o pagamento da taxa SEVIS, ou taxa CIVIS, né, como fala, que é de $350. Infelizmente, é uma das taxas mais caras aí do processo, se não a mais cara, né, só perde aí para passagem aérea, e essa taxa é obrigatória pagar, não tem como recorrer, não tem como pedir isenção. Então, essa taxa é uma taxa que você paga para o governo americano para entrar basicamente no sistema de dados dele que você está indo para os Estados Unidos como um estudante internacional, certo? Então, você tem que pagar essa taxa. E aí, depois de fazer o pagamento das taxas e o agendamento, você vai fazer a entrevista, tá? Muito importante, no Brasil existem 5 consulados americanos. Porto Alegre e Recife, você precisa ir apenas um dia. Você faz a sua biometria, fotos e digital e a entrevista no mesmo dia. No Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, você precisa comparecer 2 dias. No primeiro dia, você vai lá para fazer a biometria,
fotos e digital, e no segundo dia você faz a entrevista em si, tá? Então, esses são os 5 lugares que você pode ir para fazer a sua entrevista. E muito importante, o resultado da entrevista sai na hora, né? Então, a entrevista vai durar ali entre 3 a 5 minutos, eles vão te perguntar o que você está indo fazer nos Estados Unidos, qual que é o motivo da viagem, o que você vai estudar, onde você vai estudar, por que você conseguiu uma bolsa, quem vai te ajudar financeiramente. E aí, respondendo tudo certinho, não tem problema, eles vão aprovar o seu visto e você fica sabendo na hora, certo? Muito importante, tá? Dentro do Embarque Esportivo 6M, nós temos um módulo com o passo a passo de todo o processo do visto. Então, é literalmente como se eu estivesse pegando na sua mão. Agora a gente vai aqui preencher o formulário da S160. Agora a gente vai aqui pagar a taxa. Agora a gente vai agendar. Enfim, um módulo completo com o passo a passo. Preenchimento do formulário, agendamento, pagamento das taxas, preparação de documentos e uma aula específica para as perguntas que eles fazem, tá? Se eu não me engano, essa aula aí tem uns 15 a 20 minutos só com as perguntas mais comuns que geralmente eles fazem. Qual que é o takeaway aqui da aula, tá? Você não precisa começar a pensar nisso tudo aqui no visto enquanto você não fechar a sua bolsa com o coach. A partir do momento que você fechar a sua bolsa com o treinador, aí sim você vai organizar toda a sua matrícula e já vai ter que começar a pensar, aonde que eu vou fazer o visto, quando que eu vou fazer, eu já tenho dinheiro para fazer o pagamento das taxas? Antes disso, você não precisa se preocupar com o visto, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado. Aproveita e começa a nos seguir aqui, porque eu sei que tem muita gente que acompanha nossos vídeos e ainda não tá nos seguindo, então dá essa força. E se você tá interessado em entender mais sobre o mundo do intercâmbio esportivo ou até tá decidido e quer de fato iniciar a sua preparação para conquistar a sua bolsa esportiva na terrinha do Tio Sam, eu te convido a conhecer mais sobre a nossa comunidade Embarque Esportivo 6M. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Meu nome é Laís Pazini e eu te vejo na próxima.